Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Família. Estamos novamente aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus. Nós vamos dar seguimento no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 11 essa semana e hoje, terça-feira, 11 de junho, o nosso tema é Identificando a Besta, parte 1, a primeira parte desse estudo. Você é nosso convidado a se juntar a nós. Aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum vídeo, um assunto muito interessante. Curta também o vídeo e compartilhe com seus amigos. Tá bom? Nós vamos para a nossa classe, mas vamos fazer uma oração antes. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Te pedimos agora a Tua presença aqui, o Espírito Santo também nos guiando nesse estudo, nos dando a compreensão e que essa mensagem possa ser bem clara para nós, possamos fortalecer a nossa fé através dela. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Abrindo o nosso estudo dessa terça-feira, a lição traz para a gente a pergunta número 4, que vai nos trazer a referência do nosso estudo lá em Apocalipse e uma questão para que nós possamos começar a trabalhar essa profecia que aparece ali, né? Nós já estudamos, já trabalhamos em outras lições, mas agora ela retoma esse tema abordando essa parte de Apocalipse. A referência é Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. O papai vai fazer essa leitura com a gente e nós vamos responder a pergunta 4. De onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Vamos então à leitura do texto bíblico. Acompanhe conosco. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem, né? Então é uma leitura intensa aí, né? É preciso fazê-la com bastante espírito de oração, entendimento. E o que nós precisamos nos concentrar aqui é de onde se levanta a besta, para responder a pergunta 4, e quem dá autoridade a ela. Então a resposta fica assim: o dragão dará autoridade à besta que se levanta do mar. Então, iniciando propriamente o nosso estudo, essa pergunta já trouxe uma compreensão muito boa. Nós já vimos o que representa, por exemplo, dragão. Dragão representa Satanás. Nós já vimos que a besta representa um poder. Já vimos que água representa povos. Então, nós já temos uma boa compreensão para interpretar esses textos de Apocalipse. Aqui é citado Apocalipse capítulo 12, depois capítulo 13, aonde mostra as ações do dragão usando instituições humanas. O arqui-inimigo de Deus desse conflito, ele usa instrumentos humanos, políticos, para atacar o nosso Deus, o nosso Criador. E a lição trouxe essa compreensão, mostrando a história de que, através de Roma, do Império Romano, Satanás, o dragão, vai tentar destruir o Filho de Deus logo que nasceu. Nós lembramos, os evangelhos nos traz essa narrativa, que José, Maria e Jesus tiveram que fugir, inclusive, para o Egito, para não ser alcançado pela mão do dragão através do Império Romano. Mas milhares de crianças da região foram mortas. As ações de Satanás sempre são através de seus agentes humanos. Isso mesmo. E a lição, ela reforça isso, né, pai? Nos dando mais um exemplo de Satanás usando esses agentes, poderes políticos, religiosos, para cumprir os seus propósitos, né? E aqui ele nos traz, o autor da lição, o texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 2, que nós lemos na pergunta 4, e diz assim: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Né? E essa profecia se cumpriu na Idade Média. Né? Ele coloca aqui para nós que quando Constantino, em 330, né, mudou a capital de Roma para Constantinopla,
Por causa de uma grande crise no Império Romano, ele deixou um vácuo de poder quando ele fez isso. E aí quem tomou esse poder ali foi o bispo de Roma. Então essa profecia se cumpriu nessa ocasião aí. Mais um exemplo para confirmar que Satanás usa pessoas, né, políticos e poderes religiosos para cumprir seus propósitos. A besta, o dragão sempre tem os seus aliados, e a besta é um grande aliado do dragão, né? Então, quando essa mudança acontece, como tu falaste, Alexandre, não é assim que o papado vai tomar o poder, mas o espaço ficou vago e ele vai assumir com a consciência, com a concessão de Roma, e aí ele vai se fortalecer. Dito isso, nós já temos informações suficientes para identificar a besta, que é o propósito do nosso estudo de hoje. A lição traz a compreensão que a besta é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se transforma num grande sistema mundial de adoração, conforme está em Apocalipse capítulo 3, o verso 3 e o verso 4. Tá? E nessa altura, a lição já traz que essa besta é uma organização também religiosa que substitui a verdade de Deus através de decretos humanos. E só um poder no mundo se encaixa nessa descrição: o papado romano. E para fechar o nosso estudo de hoje, nós vamos responder ainda a pergunta 5. Ela vai nos dar uma boa compreensão sobre esse poder religioso que nós estamos estudando. Ela diz assim: que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? A referência está em Apocalipse, capítulo 13, os versos 1 e 6. O Júnior vai ler para nós apenas o verso 6, e aí nós vamos deixar a nossa resposta. Ok, então vamos fazer essa leitura juntos. Apocalipse capítulo 13, o versículo 6 diz assim: A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Legal, né? Então ficou bem claro aí a palavra-chave, né? A resposta é blasfêmia. E assim, na parte final do nosso estudo, nós temos aqui um complemento para identificar esse poder, né? A besta, né? E ao falar sobre a blasfêmia, aí, a pergunta 5, vai dizer que a Bíblia define como blasfêmia duas situações. E ela traz aqui bem claras para nós. Um ser humano comum afirmar ser Deus. Então, alguém como eu e você afirmar que é Deus. Isso é uma blasfêmia segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Ou dois, uma pessoa comum como nós afirmar ter o poder de perdoar pecados. Nessas duas situações identificadas nas Escrituras, o autor traz até aqui os textos bíblicos onde nós podemos identificar isso, são consideradas blasfêmias pela palavra de Deus. E nós vamos identificar também no finalzinho do nosso estudo, o autor traz para nós que o papado romano, ele evoca para si essas duas prerrogativas, né? O nosso texto conclui aqui, que afirma que os seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecado, através da confissão e tudo mais, e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. Então, essas duas situações são consideradas, nós vimos na palavra de Deus, como blasfêmia. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, identificando a besta, essa é a primeira parte do estudo, que vai ser concluído amanhã. Fica aqui o nosso convite para que você participe também do nosso estudo amanhã, aqui no canal Em Família.